Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Floquinho. Estou aqui hoje para gravar um vídeo de algumas dicas para vocês nessa época de dificuldade que a gente está passando diante daquilo que o país e o mundo têm vivido. E muita gente está em casa, estudando, já com um plano de estudo. E eu resolvi então dar algumas dicas e gravando algumas coisas para ajudar vocês em estudando. E hoje eu queria dar uma dica sobre um assunto que é muito comum em vestibular e que a galera tem bastante dificuldade, que é o assunto do MOL. Quando a gente fala MOL, tem gente que passa MOL, se sente MOL, fica até MOL chateado, não é? Se você estiver se sentindo assim, toma um paracetamol. Tá, acho que foi MOL, gente, tá? A piada não foi muito boa, não. Mas é o seguinte, eu quero dar algumas dicas para vocês aqui, escrevi e vou mostrar para vocês como se chegou no mall, tá? E depois, num segundo vídeo, vou gravar em partes, para não ficar muito longo, muito extenso, muito cansativo, eu vou gravar uma segunda parte dando algumas dicas de resolução de exercícios, para que você entenda como resolver os exercícios, tá bom? Então, eu vou iniciar falando sobre a unidade de massa atômica. Bem, pessoal, olha, eu vou falar para vocês então sobre a unidade de massa atômica chamada UMA. Eles escolheram como referência o elemento, o isótopo do carbono 12, né? E o carbono tem número de massa 12 e número atômico, o Z, que é igual a P sempre, lembra disso? Isso aqui é o prótons, e aqui é prótons mais nêutrons. Eles escolheram o carbono 12, dividiram o átomo de carbono em 12 pedaços, tiraram um pedaço dessa pizza. Você comeria um pedaço agora, eu comeria um pedaço de pizza tranquilo. Mas eles tiraram um pedaço da pizza, 1 sobre 12, e isso foi chamado de UMA, unidade de massa atômica. Na verdade, como o carbono tem 6 prótons e 6 nêutrons, e o peso em massa dos dois praticamente é o mesmo, no carbono deu certo, porque dividindo em 12 pedaços e tirando um pedaço dessa pizza é como se eu estivesse tirando daqui um próton. E a gente sabe que o que identifica o elemento químico é o número de prótons. Então, dividindo em 12 e tirando um pedaço é como se você estivesse tirando um próton ou um nêutron. Então, esse pedaço é a referência de peso para todos os outros elementos. Considerando a unidade de massa atômica, o MA, aquele pedaço da pizza, se nós colocássemos uma balança, por exemplo, vamos supor que isso aqui é um átomo de hidrogênio. Então, colocando numa balança, a balança ficaria nesse formato. Eu coloquei um átomo de hidrogênio aqui. Então, eles foram colocando do lado de cá as unidades de massa atômica para ver aonde a balança se equilibrava. Então, quando eu coloco, por exemplo, um átomo de hidrogênio, ao colocar um pedaço da pizza do outro lado, equilibra a balança. Então foi considerado que um átomo de hidrogênio equivale a um pedaço da pizza, uma unidade de massa atômica. Considerando que esse fosse um átomo de oxigênio, ao colocar na balança, a balança ficou assim, foram colocando pedaços da pizza desse lado. Ao colocar 16 pedaços, a balança se equilibrou. Então quer dizer que um átomo de oxigênio equivale a 16 pedaços da pizza, 16 unidades de massa atômica. E assim foram feitos com todos os outros elementos equivalendo o peso em referência à unidade de massa atômica. Então, assim, a gente tem aqui em cima um pouquinho, o peso que eu falei para vocês. O hidrogênio equivale a um pedaço da pizza, o O 16 pedaços, o ferro 56 pedaços. Isso é a massa atômica de cada elemento e está tudo já tabelado. Se nós falarmos na massa molecular, a massa da molécula, então se eu pegar, por exemplo, a massa da água, o O é fixo, pesa 16. Tem um oxigênio, 16 vezes 1, 16. O hidrogênio tabelado é 1, uma unidade, vezes 2 na água. Somando, a água pesaria, equivaleria a 18 unidades de massa atômica. Se a gente pegar o ácido sulfúrico, H2SO4, olha lá, o O pesa 16, tem 4, 64. O S pesa 32, fixo, tem um S, 32 vezes 1, vai dar 32. O H fixo pesa 1, tem 2 Hs, vezes 2 vai dar 2, somando o ácido sulfúrico daria 90, equivale a 98 unidades de massa atômica. O sulfato de alumínio, já é uma molécula um pouco maior, o O, olha lá, fixo, pesa 16. Esse 3 multiplica dentro do parênteses. Então eu tenho 12 átomos de oxigênio. 16 vezes 12, 192. O S pesa 32. 32 vezes 3, que esse número multiplica lá dentro também,
vai dar 96. O alumínio fixo pesa 27 vezes 2, 54, somando a molécula de sulfato de alumínio pesa 300, equivale a 342 unidades de massa atômica. Muito bem, eu creio que você deve ter entendido esse peso da pizza aqui, que é o U, unidade de massa atômica. Só que é uma unidade estranha. E surgiu então a necessidade de transformar numa unidade mais acessível para cálculos. Então surgiu a tal da massa molar, que vem relacionada ao mol. Sabe-se por cálculos experimentais que um próton equivale a mais ou menos o peso de um nêutron, e esse valor é 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas. Isso está tabelado. E como eu disse a vocês que um próton equivale praticamente a um pedaço da pizza, então esse valor é o valor de uma unidade de massa atômica. Convencionou-se então que uma unidade de massa atômica equivale a 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, se eu colocar aqui 1U equivale a esse valor, vamos pegar o oxigênio como exemplo. Um átomo de oxigênio pesa 16U. Eu fiz a continha, calculei o valor do X, deu 26,72 vezes 10 a menos 24 gramas. Só que você concorda comigo que o peso de um átomo de oxigênio ainda é muito pequeno. Então, o que eles pensaram? Vamos pegar uma amostra, um valor de massa, para a gente ver quanto tem lá dentro. Eu tenho o valor de um átomo de oxigênio. Exemplo, é como se eu pesasse um grão de arroz. Eu pesei um grão de arroz. Agora eu pego um saco de 5 quilos, com esse peso individual do grão de arroz, eu consigo calcular quantos grãos de arroz tem dentro do saco de 5 quilos. Então, assim, pegaram então um átomo de oxigênio que nós calculamos, deu 26,72 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, resolveram pegar uma amostra, um valor em gramas. Poderia ser qualquer valor, 100 gramas, 200 gramas. O que perceberam é o seguinte: ao pegar o mesmo peso do elemento, que pesa 16U, no caso do oxigênio, em gramas, então pegamos 16 gramas porque é oxigênio, ele pesa 16U, vamos pegar 16 gramas dele. Fazendo a continha, deu esse valor, ó, aproximadamente 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, em 16 gramas de oxigênio, tem 6 vezes 10 a 23 átomos. É o valor que você já deve ter percebido que já é alguém parecido aí. Por exemplo, vamos pegar agora o sulfato de alumínio. Uma unidade pesa 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas. Se eu pegar uma massa de sulfato de alumínio que nós calculamos, deu 342 unidades. Eu fiz a conta, eu achei a massa de uma molécula de sulfato de alumínio. Está aqui, ó. Mas é um valor pequeno ainda. O que eles resolveram fazer? Vamos pegar uma amostra para ver quanto tem lá dentro. Então, pus aqui, ó, uma molécula de sulfato de alumínio deu 571,14 vezes 10 a menos 24 gramas. Vamos pegar uma amostra. De quanto? Poderia ser qualquer valor. Resolveram pegar uma amostra do mesmo valor da molécula em U, fazendo em gramas. Então, puseram 342 gramas e calcularam quantas moléculas tem aqui dentro. Olha lá, que coincidência. Deu 6 vezes 10 a 23 moléculas de sulfato de alumínio. E se você fizer para qualquer átomo, para qualquer molécula, vai dar o mesmo valor, mas qual é a condição? Eu tenho que usar a amostra em gramas sendo o mesmo peso do átomo ou da molécula. E isso, então, foi chamada o quê? Constante de Avogadro. E isso foi chamado de mol. Quando eu tenho um mol, eu tenho lá dentro 6 vezes 10 a 23 partículas. É fixo, é como se fosse uma dúzia. Uma dúzia não é 12? Um mol vai ser 6 vezes 10 a 23 partículas, que pode ser átomos, pode ser moléculas, pode ser íons. Se eu falar para você que eu tenho 1 mol de trufas de chocolate, eu tenho 6 vezes 10 a 23 trufas de chocolates, certo? Eu vou comer todas. Então, 1 mol sempre vai ser 6 vezes 10 a 23. Isso é um padrão. Só que tem uma condição. Qual é a condição? O peso do átomo, o peso da molécula, tem que ser o mesmo. Então, por exemplo, a água. Eu fiz lá atrás para vocês. Deu 18U. Isso a gente chama de massa da molécula, 18 unidades. Para que eu tenha o mol, eu tenho que usar 18 gramas, que é a massa padrão, a amostra que eu vou pegar. Então, isso a gente chama de massa molar. Então, se a água pesa 18U, a massa molar vai ser 18 gramas por mol. O ferro, por exemplo, a massa atômica do ferro é 56U. Se eu quiser a massa molar, a massa de 1 mol, é que a condição eu tenho que ter 56 gramas. E isso aqui vai equivaler, 1 mol vai equivaler a quanto? 6 vezes 10 a 23. No caso do ferro, são átomos, né? No caso da água, isso aqui vai ser 6 vezes 10 a 23, o quê? Moléculas. Então, por exemplo, ácido sulfúrico. Eu não estou falando em mol,
Uma molécula de ácido sulfúrico, quantos átomos tem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma molécula de ácido sulfúrico tem 7 átomos, ponto, mais nada. 1 mol, agora eu falei mol, 1 mol de molécula, sim, se é 1 mol vai ter quanto? 6 vezes 10 a 23 moléculas. 1 mol é um valor fixo, é a constante de Avogadro, vai ser o valor estabelecido já. Agora, quantos átomos eu teria em 1 mol de ácido sulfúrico? A gente não contou 7? Então, 1 mol de moléculas vai ter 7 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. Por toda vez que eu falo mol, eu tenho que usar o 6 vezes 10 a 23. E se é átomos, átomos é individual, é para cada um. Então, 1 mol de moléculas de ácido sulfúrico tem 7 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. Se for moléculas, 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, estou considerando tudo. Se for átomos individual. Olha lá, eu quero especificar, por exemplo, só o oxigênio. 1 mol de moléculas de ácido sulfúrico. Quantos átomos de oxigênio tem? 4 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio lá, porque tem 4. Se fosse hidrogênio, seria 2 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Mas eu falei mol. Se eu falar para você, uma molécula de ácido sulfúrico, quantos átomos de oxigênio tem? 4. Agora, 1 mol do ácido sulfúrico, quantos átomos de oxigênio tem? 4 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de O. Bom, eu expliquei para vocês até a constante de Avogadro, espero que você tenha entendido bem rapidamente. Eu vou gravar depois um segundo vídeo mostrando para vocês a resolução de exercícios. Pessoal, então é o seguinte, eu vou gravar depois um segundo vídeo mais na prática, na resolução de exercícios, tá bom? E assim, eu quero te dar algumas dicas de como resolver os exercícios de mol. Tem exercícios mais difíceis, eu quero assim, basicamente mostrar para você através da linha padrão. E essa linha padrão eu costumo chamar de locomotiva do Flox. Entendeu a locomotiva do Flox? Tem até um molquinista nessa locomotiva, hein? Tá? Passou mal aí. Bom, então assim, eu quero resolver alguns exercícios de vestibular, mostrando para você como basicamente resolver os exercícios, tá ok? Vou gravar esse vídeo então, espero que você tenha gostado. Até a próxima, grande abraço!